Taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 cai para 78% em Vitória da Conquista. Ministério da Saúde anuncia vacina para bancários e trabalhadores dos Correios. Primeira usina de reciclagem de resíduos da construção civil do interior é inaugurada em Vitória da Conquista. E ainda, uma reportagem sobre o centenário de Paulo Freire celebrado este ano. Segunda-feira, 19 de julho, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O Ministério da Saúde inseriu os bancários e os trabalhadores dos Correios como prioritários no plano da campanha de vacinação contra a Covid-19. A expectativa é imunizar 38 mil trabalhadores dos Correios e até 153 mil bancários. Na luta contra o coronavírus, em um passo importante para continuar prestando serviços à comunidade com maior segurança, bancários e trabalhadores dos Correios comemoram a inclusão do grupo no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Finalmente foi publicada a inclusão da categoria bancária no Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas. A confirmação saiu agora há pouco, no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde, depois de muita pressão do Comando Nacional dos Bancários, de muitas reuniões técnicas, reuniões com a assessoria do Ministério, finalmente saiu a nota técnica que nos inclui. Eu já falei com a Secretaria Estadual de Saúde, que também confirmou que na última reunião do Comitê Intergestores Bipartite foi incluída a categoria no plano. Os secretários municipais de saúde também receberam contato nosso, vamos continuar fazendo contato amanhã com a maioria dos municípios do nosso estado e vamos divulgar detalhes dessa operacionalização das vacinas. Esperamos que as doses cheguem o mais rápido possível. Foi uma luta para a gente conseguir, na verdade, não veio gratuitamente, o sindicato e a federação teve que entrar junto à justiça para que isso acontecesse, até que a empresa, junto à Secretaria de Saúde, né? Na verdade, o Ministério da Saúde, nos contemplar com esse processo aí da vacinação. Estima-se que 60% da categoria dos bancários ainda não recebeu nem a primeira dose da vacina. Por isso, os sindicatos regionais, a exemplo do que ocorre em Conquista, abriu diálogo com as prefeituras para iniciar a vacinação quanto antes. Desde o início do processo de vacinação, que nós temos mantido o diálogo com as prefeituras e as câmaras de vereadores dos 46 municípios que compõem a nossa base de representação, para solicitar aí alguma maneira de inclusão dos bancários como grupo prioritário, né? Agora, com essa instrução técnica do Ministério da Saúde, a gente tem intensificado para poder viabilizar maneiras de garantir que a vacina chegue ao bancário o quanto antes. Os trabalhadores dos Correios também aguardam com ansiedade pela vacinação. Desde que iniciou a pandemia, a categoria permanece trabalhando no atendimento à população. O trabalho dos Correios foi considerado como um trabalho essencial para a população brasileira, mas, como eu já tinha antecedido, não fomos considerados como um grupo de prioridade para vacinação. Transcorre ainda conforme o calendário da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde, que está dando prioridade às pessoas conforme a idade. Estamos aguardando ansiosamente aí pela chegada da vacinação, porque a gente é um grupo, assim como o pessoal dos bancários, né, que continua trabalhando, continua tendo contato com a população, mas que está ainda aguardando que chegue essa vez de vacinar. Em Conquista, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, se comprometeu em realizar a vacinação desses dois grupos, assim que a Secretaria de Saúde do Estado enviar lotes específicos de vacinas para essas categorias. O Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista ingressou nesta sexta-feira, 16 de julho, com um mandado de segurança reivindicando que a Prefeitura de Conquista inicie imediatamente a vacinação da categoria. Como você viu na reportagem, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica confirmando a incorporação de bancários e trabalhadores dos Correios no Plano Nacional de Imunização contra a Covid. Contudo, a Prefeitura de Vitória da Conquista até agora não inseriu os bancários
entre os grupos prioritários da vacinação. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura para esclarecimentos, mas até o início desta edição não houve resposta. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da pandemia da Covid-19 na região sudoeste, dados divulgados pela Prefeitura de Conquista, de Jequié e de Itapetinga. 33.321 casos confirmados em Vitória da Conquista, um caso confirmado de sábado para domingo, 412 casos ativos, 32.338 recuperados, 571 óbitos. Ocupação de leitos, 70 de UTI, 78% ocupados, 78 leitos clínicos, 41% ocupados. Em Jequié são 17.228 casos confirmados, 23 de sábado para domingo, 324 casos ativos, 16.540 recuperados, 364 óbitos. Ocupação de leitos, 29 de UTI, 86% ocupados, 58 leitos clínicos, 50% ocupados. Em Itapetinga são 5.068 casos confirmados, 18 de sábado para domingo, 116 casos ativos, 4.823 recuperados, 129 óbitos. E agora o ESB Notícias faz um giro e traz as principais notícias do dia. Acompanhe. Começou nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 em Vitória da Conquista para a população geral com 43 anos ou mais, além de lactantes maiores de 18 anos, entre o 46º dia pós-parto e o 12º mês de amamentação. A vacinação acontece das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, no drive-thru da Universidade Federal da Bahia e nos pontos fixos já estabelecidos pela Prefeitura. Para se vacinar, é necessário apresentar o documento pessoal com CPF e comprovante de residência de Vitória da Conquista. As lactantes também devem levar a certidão de nascimento do bebê como documento comprobatório. Uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o aplicativo de mensagens WhatsApp vai permitir o envio de avisos aos beneficiários sobre o auxílio emergencial. Uma conta oficial da Caixa passará a enviar, já nos próximos dias, mensagens com informações relacionadas ao benefício. De acordo com a Caixa Econômica, está previsto o envio de aproximadamente 500 milhões de mensagens para os beneficiários. A cidade de Itapetinga completou 6 meses de campanha de vacinação contra a Covid-19. Após imunizar todos os grupos prioritários, o município segue aplicando vacinas em pessoas com 30 anos ou mais. Estão dentro do público-alvo da campanha, maiores de 18 anos, 55.500 itapetinguenses. O município já aplicou a primeira dose do imunizante em mais de 28 mil pessoas. Desse grupo, mais de 9.100 pessoas já receberam a segunda dose. Além disso, mais de 800 pessoas já receberam a vacina da Janssen de dose única. Assim, 52,8% da população-alvo já recebeu ao menos uma dose da vacina e quase 18% já tem a imunização completa. Vitória da Conquista é conhecida nacionalmente pelas baixas temperaturas durante o inverno. Assim, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social na estação do frio, a UESB-FM e a TV UESB realizam mais uma edição da campanha do agasalho. Podem ser doados itens como calças, casacos, blusões, calçados fechados, mantas, luvas, meias, toucas e cobertores novos ou usados, em bom estado de conservação. O ponto de arrecadação das doações é o módulo das emissoras no campus de Vitória da Conquista. As doações também podem ser retiradas no local que o doador desejar. Para isso, você pode agendar pelo telefone 77-3424-8766. Para mais informações, entre em contato pelo mesmo telefone. Na manhã de hoje, a cúpula da Segurança Pública concedeu uma coletiva de imprensa em razão dos fatos sobre o duplo assassinato dos policiais militares Luciano Libarino Neves e Robson Brito de Matos na última terça-feira, 13 de julho. A nossa equipe de reportagem acompanhou a coletiva.
A coletiva aconteceu no 9º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação de Vitória da Conquista. Participaram da mesa o secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, o comandante-geral da PM, Coronel Paulo Coutinho, a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos Brito, o comandante do policiamento da região sudoeste, Coronel Ivanildo da Silva, o coordenador da 10ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, Fabiano Auriche, e o responsável pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, Ney Brito. O secretário de Segurança Pública afirmou que veio à Vitória da Conquista para se inteirar sobre o que estava acontecendo na cidade. Ele lamentou a morte dos policiais militares Luciano Libarino Neves e Robson Brito Matos e afirmou que os PMs foram surpreendidos em uma emboscada quando estavam investigando possíveis crimes como receptação. Violência, troca de tiros só se justifica quando há confronto, quando há resistência. Mas aqui, nesse caso, nem confronto houve tocaia. E ninguém está preocupado com o sentimento da família desses policiais que foram tocaiados, que estavam ali trabalhando, desenvolvendo um papel, representando o Estado. Eu estou convencido, absolutamente convencido, que até este momento a Polícia Militar e a Polícia Civil estão conduzindo tudo da maneira mais correta possível. Segundo a Polícia Civil, as investigações do caso prosseguem e, no momento, 6 pessoas estão foragidas. Segundo a Civil, os celulares dos policiais foram encontrados e estão em perícia. Os celulares foram encontrados, tá? Eles são acusados de outros crimes, sim, mais dos homicídios, né? Principalmente esses homicídios trágicos, essa tragédia que eles cometeram aí. E a polícia continua, sim, fazendo investigação, tentando localizar os acusados para que possam ser interrogados e, posteriormente, aí, se Deus quiser, condenados e presos. A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Campos Brito, afirmou que não existe conclusão sobre a relação entre as mortes dos policiais e outros crimes que aconteceram em Conquista na semana passada, como o de um jovem que foi morto por um homem de capacete dentro de uma farmácia. O crime aconteceu essa semana. Seria prematuro e leviano da parte da Polícia Judiciária efetuar qualquer juízo de valor até o final das investigações. Durante a entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública da Bahia afirmou que as investigações estão sendo aprofundadas. Pedidos de prisão já foram solicitados e buscas estão sendo feitas para encontrar os foragidos. O secretário também afirmou que os procurados têm envolvimento com outros crimes que aconteceram na região sudoeste. Olha, esses ciganos são acusados, sim, de ter envolvido com outros crimes. Está se investigando, está se aprofundando as investigações. Já se pediu prisão temporária de alguns envolvidos e há pessoas que fugiram que a polícia está correndo atrás para ver se alcança. Depois do intervalo, Vitória da Conquista recebe primeira usina de reciclagem de resíduos da construção civil do interior. E também você vai ver uma reportagem sobre o educador Paulo Freire. É um instante só, já já a gente volta. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel. No palco chão, a lente, nossa gente. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência.
Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia tem mais um encontro com você aqui na TV UESB. Dia 21 de julho, no programa Educação em Tela, nossos convidados vão discutir e analisar o uso das tecnologias digitais na educação e como elas estão alterando o cotidiano de estudantes e professores. Não perca! Quarta, dia 21 de julho, às 11h15 da manhã, com reapresentação às 8 da noite. O UESB Notícias está de volta falando de esportes. Veja no Minuto Olímpico as curiosidades das Olimpíadas que este ano vão acontecer em Tóquio, no Japão. Os Jogos Olímpicos de 2004 marcaram o retorno do evento ao seu local de origem. Coube a Atenas, capital da Grécia, a receber a 28ª edição após não ter sido a escolhida para acolher as competições em 1996, ano do centenário da era moderna das Olimpíadas. Com uma grande carga histórica, os gregos tiveram a oportunidade de inserir em seu programa referências aos Jogos da Antiguidade, como o estádio da cidade de Olímpia, sede dos primeiros Jogos, que recebeu provas do arremesso de peso. Em 2004, começou o domínio do americano Michael Phelps na natação. Maior medalhista desta edição, Phelps iniciou sua hegemonia com 6 medalhas de ouro e 2 de bronze na modalidade. Também em Atenas, a Argentina voltou a ganhar medalhas de ouro após 52 anos de jejum. Nossos hermanos conseguiram o feito com o futebol e o basquete, vencendo os 2 esportes no mesmo dia. O Brasil fez a sua melhor participação em Olimpíadas até então, com 16 medalhas, 6 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze. Destaque para o vôlei masculino do Brasil, com a geração de Giba, Nauber e Dante, que conseguiu o bicampeonato olímpico depois de 12 anos. Faltam 4 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio! Foi inaugurada em Vitória da Conquista a usina de reciclagem de resíduos da construção civil. É a primeira do interior da Bahia que surge com o intuito de apresentar soluções para as mais de 10.000 toneladas de resíduos geradas por mês aqui no município. Já está funcionando em Vitória da Conquista a primeira usina de reciclagem de resíduos da construção civil do interior da Bahia. O serviço pretende atender a demanda do setor, que gera mais de 10.000 toneladas de resíduos por mês na cidade. Segundo o diretor responsável pela empresa, a ideia do projeto é dar o devido descarte para esses resíduos sólidos, uma vez que em Vitória da Conquista não existe local adequado para isso. A gente percebeu que a cidade não sempre conversava de ter uma usina, mas nunca teve um avanço. Já teve 3 a 4 conversas nos últimos 15 anos, com secretarias envolvendo, dizendo que ia ter, e a gente nunca viu uma mobilização realmente disso. A partir do ano passado, entramos então com esse projeto, pedimos o licenciamento, financiamos os nossos equipamentos e decidimos dar uma solução para esse resíduo, que é um resíduo que gera, todo dia é gerado uma grande quantidade, até porque a construção civil não está parando, pelo contrário, só está em fase de crescimento aqui. Os resíduos da construção civil chegam aqui na usina, onde são feitos 2 processos de triagem. No primeiro processo, é feito um trabalho manual, onde são retirados materiais de construção considerados de classe A, como concreto, blocos e cerâmicas. O material separado é levado por um trator para a usina. O segundo processo de triagem já é feito na usina. Lá em cima, 2 profissionais retiram alguns materiais pequenos, como cacos de vidro, pedaços de ferro, que passaram despercebidos na primeira triagem. Os resíduos passam por um processo de britagem e a máquina produz 4 tipos de produto:
areia fina, brita 0, brita 1 e brita 2. O material reciclado pode ser reutilizado na construção civil, desde que não seja em base estrutural. São diversos os usos dos agregados e não tem por que não utilizar, porque a qualidade dele é excelente. Minimiza o impacto ambiental e também tem a questão financeira, pois esse agregado acaba sendo um pouco mais em conta por ser reciclado. De acordo com a legislação brasileira, resíduos de construção não podem ser descartados em locais inadequados. Segundo Thomas Leal, mestre em ciências ambientais, quando descartados de maneira incorreta, esses materiais podem ser vetores de atração para doenças e podem causar impactos ambientais irreparáveis. Muitas pessoas, inclusive, usam para aterros em outros locais, né, que justamente também não é permitido. Então, às vezes, usa para aterrar um terreno, né, ou usa para estradas vicinais. Então, não são usos que são permitidos pela legislação. Ela estabelece que tem que haver, sim, essa reciclagem, né, e aí que entra a importância da reciclagem de construção civil em âmbito municipal. Vamos mudar de assunto e falar de Paulo Freire. Se estivesse vivo, o educador estaria completando no dia 19 de setembro 100 anos. A partir de hoje você vai ver aqui no ESB Notícias várias reportagens da trajetória e do legado de Paulo Freire. Autor da obra Pedagogia do Oprimido, entre muitas outras, Paulo Freire é o terceiro teórico mais citado em trabalhos na área de humanas, em nível mundial. Reconhecido pelo método de alfabetização desenvolvido na década de 60 e aplicado com sucesso entre cortadores de cana-de-açúcar em Angicos, no Rio Grande do Norte, o pernambucano é patrono da educação brasileira desde 2012. O ano de 2021 celebra-se o centenário de Paulo Freire. Esse momento que a gente está fazendo junto à TV UESB e à Rádio UESB é para homenagear o Paulo Freire nesses 100 anos que ele completa agora dia 19 de setembro, então a gente vai estar fazendo uma sequência de diálogos com pessoas de diferentes partes do mundo. Isso é muito importante para a gente evidenciar e explicitar a relevância desse legado, dessa obra. E legado não como algo que se passou, eu costumo dizer isso, né? Mas como algo que a gente pode transformar e concretamente vivenciar em nosso cotidiano. Eu diria que nesse contexto que a gente vive no Brasil, o Paulo Freire é mais do que necessário. Ele é uma força potente para combater discursos autoritários, para combater discursos que vão contra a ciência, etc., né? Paulo Freire também é o cidadão brasileiro mais homenageado mundo afora, detentor de mais de 30 títulos de doutor honoris causa e cerca de 20 prêmios concedidos por diversas universidades e instituições nacionais e internacionais. O seu legado inspirou muitos mestres, como o professor Florencio Mendes Varela, de Cabo Verde, na África. Paulo Freire havia estado aqui em Cabo Verde em 1977 e 1979 para dirigir seminários de formação dos coordenadores de alfabetização. Até ainda guardo comigo uma relíquia extraordinária, a exposição dele sobre as tarefas dos coordenadores de alfabetização. A partir dos anos 90, tive já uma interação muito mais consistente, já como educador, participando de intercâmbios alternados, aqui em Cabo Verde, com a equipe do IDAC, e no Brasil, na PUC, com o Núcleo de Trabalhos Comunitários e o pessoal do Instituto Paulo Freire, ao longo dos anos 90, até o falecimento de Paulo Freire, e a partir dali foi, digamos, um renascer, uma espécie de renascimento de Paulo Freire após sua morte. Ao longo deste ano, uma série de atividades estarão sendo realizadas para celebrar os 100 anos do pedagogo. E aqui na TV UESB não poderia ser diferente. Ao longo desse segundo semestre, conversaremos com diversos especialistas sobre o contexto da obra de Paulo Freire, principalmente no atual cenário da educação brasileira.
Na programação, informações sobre a trajetória de Paulo Freire, destacando algumas das principais datas de sua biografia, desde o nascimento em 19 de setembro de 1921, a sua morte em 2 de maio de 1997. Ele sempre refletiu e pensou o seu tempo presente. Isso, em outras palavras, o professor Florencio disse isso, né? É um pensador do tempo presente, mas que, obviamente, não perdia a dimensão histórica da própria construção da humanidade, da realidade, né? Para que pudéssemos projetar, né? Pensar o futuro, o presente e futuro, como eu gosto de finalizar nesse sentido. Por que isso? Para fazê-lo menos feio, para fazê-lo menos injusto, não é? Para fazê-lo menos desigual. O que é que esse contexto pandêmico também nos revelou do ponto de vista da educação básica e da educação no ensino superior? A forte desigualdade social a que as crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, idosas que não aprenderam a ler e escrever, elas estão submetidas. Quer dizer, uma criança que não tem um tablet em casa, que não tem um computador, que não tem acesso à internet, que não tem acesso às condições materiais básicas, às vezes até à energia, né? Quer dizer, as condições mínimas para que, de fato, a educação remota, que é o que a gente tem vivido mais fortemente no Brasil, pudesse ocorrer, né? Nós nos deparamos com essa realidade. Paulo Freire desenvolveu um trabalho considerado clássico na sua área, mas seu legado transborda as fronteiras da educação, entrando por vários outros campos do conhecimento. Ele deixou marcas profundas em muitas pessoas e profissionais de diferentes áreas, não apenas pelas suas ideias, mas, sobretudo, pelo compromisso ético-político. A concepção educacional, a concepção freiriana da educação, como nós dizemos no campo da pedagogia, realçando o diálogo e a conscientização. A conscientização está além do conhecimento da realidade e das suas mudanças sociais. É necessário interagir com o processo de evolução, conscientizando todos através da análise crítica, fazendo parte do mesmo núcleo gerador dessa desejada transformação. É preciso revisitar Paulo Freire, reler suas obras, discutir suas provocações, para assim contribuir para que a sociedade atual o tire dos murais e cartões e as coloquem em prática. Paulo Freire vive. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, uma ótima semana, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.